Me entreguei desde o momento que senti tua presença, tua voz a me guiar. Acredito em tuas promessas e sem vacilar eu cumpro teu pedido. E dos males deste mundo me vejo despido. Corro sempre ao teu encontro, ao falar em meu coração, pois a fé me tomou. Hoje sou seu fiel servidor. Deus, meu Pai, Jeová, cumprirei sempre que for preciso. Deus, meu Pai, Jeová, não importa a provação, te entreguei meu coração, por ti eu vivo. Deus, meu Pai, Jeová, cumprirei sempre que for preciso. Deus, meu Pai, Jeová, não importa a provação, te entreguei meu coração, por ti eu vivo. Oremos. Amado Mestre, Senhor de nossas vidas, benfeitor de nossas almas, dai-nos, Senhor, a condição de compreender as tuas leis, pois sabemos que nelas contém a porção mágica de nos fazer feliz e nos fazer enxergar o sol dentro de nós mesmos, nos trazendo a saúde por intermédio da luz e a harmonia de nosso ser, através da vossa paz. Senhor, Mestre dos Mestres, agradecemos a benfeitoria espiritual que o Senhor, com teu divino amor, nos proporciona, para que sejamos cuidadosos e protegidos, pois somos teus filhos amados. Ó Pai querido, nossa alma se enche de alegria e gratidão. Por intermédio desse grande amor, sentimos o seu amor a nos envolver, acolhendo-nos como filhos sinceros e leais no cumprimento de nossas missões. Abençoa-nos, Pai querido, com uma noite de paz e tranquila, e sob a vossa proteção possamos então realizar um bom estudo, para que possamos, Senhor, compreender a tua verdade em nós. Nós te amamos e queremos estar junto de ti, para aproveitarmos ao máximo, Senhor, a tua força, teu bem-querer. Tudo o que o Senhor nos oferece é só beleza, é maravilhoso. É um sentimento puro de pai para filhos queridos que somos. Rogamos pelo teu perdão. Dai-nos sempre, Senhor, com o amanhecer de cada dia, a oportunidade do recomeço. Rogo a ti neste momento por todos nós, nossos irmãos, que temos a vossa semelhança no amor e que trabalhamos buscar a nossa inteligência e a sabedoria ainda. Iremos galgar com muita gratidão. Sentimos-nos neste momento abençoados por ti e envolvidos em teus santos braços. Ó Pai querido, ajude-nos para que possamos realizar
com toda a beleza do teu amor a nossa tarefa. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vos pedimos e lhes agradecemos. Amém. Então, como de costume, eu venho sempre lembrar a todos nós que o Livro dos Espíritos ele é composto por 1019 questões. Foram perguntas maravilhosas, bem elaboradas, que Kardec fez e auxiliado pelos espíritos benfeitores na sua missão, para que pudesse nos trazer o esclarecimento necessário, correto, dentro daquilo que eles poderiam já, né, nos revelar. Cumprindo, então, uma das promessas do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele falou, por ora é só, verá aquele que vos farão, então, recordar todas as coisas e aprender mais. Então, deixando aí a certeza de que chegaria aquele que traria como missão aquele comprometimento de nos ensinarmos coisas maravilhosas sobre o Espírito, sobre a vida e sobre Deus. Então, a questão 27, Kardec fez da seguinte forma aos espíritos. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos discorreram sobre isso carinhosamente, explicando a Kardec que, em primeiro lugar, havia uma força muito maior do que tudo, a geradora, a força criadora de todas as coisas. Deus. E eles responderam assim, sim, e acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de tudo o que existe. Deus, espírito e matéria, é uma trindade, tá? Corresponde tudo isso que nós vivenciamos e vimos, né? No entanto, existem coisas mais além que nós não conseguimos, né, alcançar no nosso entendimento ainda. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal. Esse fluido universal é que vai desempenhar, né, o material de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, dizendo os espíritos a Kardec. E nós vamos compreender isso mais um pouquinho lá na frente. Por demais grosseira que seja a questão da matéria, o espírito ele tem toda uma condição, uma ação própria dele de exercer as atividades necessárias à matéria para que rege uma vida, para que rege alguma coisa diferenciada, outras criações, tudo parte do fluido universal. E ele, unido à matéria, vai construir toda essa obra, toda essa criação que a gente pode, né, vislumbrar aos nossos olhos, diante dos nossos olhos carnais, né? Ou através dos nossos olhos carnais. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações, como esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Então, ele está dizendo aqui que, para que a gente conheça uma pequena parte do que a gente consegue visualizar como espírito encarnado, materialmente falando, como nós somos, né? Existem coisas muito maiores ainda que o fluido universal, ele unido ao espírito, ele pode estar então construindo. Isso tudo parte da força geradora e criadora de Deus, né? Então, ele explica aqui que esse fluido universal, primitivo ou elementar, né, sendo ele o agente que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Sem esse fluido universal, sem essa energia primitiva, né, a matéria ela estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. É bastante profundo isso, né? É bastante complexo. Então, é por isso que existe a grande instrução, né? A orientação espiritual, de que nós possamos estar sempre buscando conhecer essa força geradora do mundo, né? Como foi que Deus criou todos os tipos de matérias que existem ao redor de todos nós, né?
Então, deu para entender que esses três princípios, né, essas três forças geradoras da vida, parte dos elementos matéria e espírito, mas que quem conduz tudo isso aí é Deus. Deu para a gente entender isso? Então, isso aí é a parte principal que o livro dos Espíritos traz para nós, né? Então, partindo desse princípio de entender que tudo parte da criação divina, dá para a gente compreender aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Por exemplo, o ar, ele é espiritual, né? Ele não é uma matéria, apesar do homem estar, né, transformando, usando, né, em algumas coisas. Mas a gente compreende que ele é uma ação espiritual, não é algo que você segura, que você o sente, né? Ele está aí em toda parte, como a nossa respiração. Então, a pergunta da letra A da questão 27, Kardec fez assim: esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Será que a gente pode compreender esse fluido universal como sendo a eletricidade? E será que a gente consegue compreender que tipo de eletricidade pode ser isso? Então, eles respondem a Kardec: olha, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. Ou seja, né, nós sabemos que toda a criação, ela não é estática, ou seja, ela vive de transformar, ela vive de construção, né? Tudo se transforma, tudo se renova. Então, ele responde aqui, olha, o que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. Ele tem uma diversidade, né, de questões, de situações, para construir algo além, né, daquilo que seja necessário. Os espíritos estão trabalhando o tempo todo dentro dessa energia universal, dentro desse fluido universal. Eles constroem, reconstroem, né, planetas, renovam os planetas, toda a galáxia, toda a universalidade, tudo aquilo que é cósmico, que vem dos altos dos céus, né? Eles estão regendo, são eles os condutores para o cumprimento de todas as coisas se realizarem, né? No livro Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, tem uma questão que diz assim: tem o espírito absoluta necessidade da ciência terrestre? Então, ele tem essa curiosidade de querer saber, tem mesmo o espírito absoluta necessidade dessa ciência terrestre? Então, a resposta que Emmanuel deu foi: essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. Tá vendo? Então, tudo que parte de Deus, nós temos uma necessidade de entendimento. Mas jamais pode ser algo absoluto, porque absoluto somente Deus tem, esse segredo somente Ele é, né? Então, o concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Então, quando todas as coisas, né, quando todas as experiências são feitas e delas partem uma necessidade para uma construção, para uma melhoria, e se isso for bom, né, realmente vai acontecer. Deus vai estar ali ministrando a sua força, né, o fluido universal, para que aquilo aconteça. E então ele fala, todavia, que a ciência do mundo, importa considerar que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Eu estou falando rápido. É porque o tempo, né, é pequeno e ainda a gente tem que deixar um tempinho para perguntas, né? Os comentários. Bom, então o que tem a ver? Tem o espírito absoluta necessidade da ciência terrestre? O que tem a ver com isso aqui? Bom, eles colocaram aqui que o espiritismo ele tem a necessidade de transformar tudo aquilo que é chamado de desnecessário em luz. E nós temos uma necessidade muito grande de achar que alguma coisa é desnecessário. E para Deus tudo é útil. E ele consegue transformar aquilo que para nós é desnecessário em luz divina, em coisa muito importante, porque ele não deixa que o seu fluido universal se perca, né? Nós temos aí em todo o nosso corpo os átomos, os elétrons, os íons,
toda essa construção eletromagnética que o corpo humano tem faz parte do universo, está no universo. Então, se existe segredo na nossa existência, é porque ainda nós não buscamos compreendê-la dentro da sabedoria que já nos foi ensinado. Se existem coisas que a gente ainda precisa pesquisar e compreender, é porque ainda nós não nos entendemos como um ser absoluto que somos e criador de um Pai maravilhoso que é Deus. Mas vamos lá, porque é importante que a gente estude, né? Então, o Espiritismo ele tem como finalidade a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais, né, do homem. Eu não saí do foco. Por quê? Porque nós precisamos entender a questão da pergunta 27, quando fala da matéria e o espírito, porque nós temos essa trindade em nós. Nós somos matéria e somos espírito, né? E nós somos criaturas criadas por Deus. Nós temos o nosso Pai Criador. É Ele que nos construiu. Ele que fez a mim e fez a todos vocês, tudo que existe no mundo. Então, nós precisamos compreender cada degrau que a gente vive, cada experiência que a gente experimenta aqui na Terra. No livro A Gênese, tem uma parte que fala sobre os fluidos e diz assim: a natureza e propriedade dos fluidos. Algo interessante, e a gente precisa estar sabendo, e Kardec diz assim, olha, a ciência resolveu a questão dos milagres que mais particularmente derivam do elemento material. Então, a ciência resolveu determinadas questões chamadas de milagre daquilo que parte das questões materiais e não das questões espirituais. Quer explicando, quer lhes demonstrando a impossibilidade em face das leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses não podem ser explicados unicamente por meio das leis naturais que nós conhecemos, né? Escapam a essa investigação da ciência. Nós temos ciência, sociologia, nós temos a física, nós temos a psicologia, né? Nós temos a medicina, nós temos várias ciências como a astronomia. Tudo isso o homem só consegue explicar de acordo com o conteúdo material, mas não o conteúdo, né, espiritual. Isso somente nos explica os espíritos que trabalham em suas escalas, com suas missões, para que venham nos trazer determinados esclarecimentos. As outras coisas são suposições. E então, a gente parte lá para o livro da Gênesis, ainda, no capítulo que fala sobre a ação dos espíritos, olha só, ação dos espíritos sobre os fluidos. A ação dos espíritos sobre os fluidos magnetizadores, né? Os fluidos que as pessoas investigam e que não conseguem chegar, né, a uma definição própria, né? Criações fluídicas. Isso tudo parte de uma única resposta, né? É que os espíritos, eles trabalham na vida. E se formos falar de nós, pessoas encarnadas, né? Homens, espíritos encarnados, não tem porquê a gente criar uma discussão em torno de tudo isso, porque a única coisa que importa a Deus é a nossa mente, os nossos sentimentos. O que importa para ele é como nós fizemos, que sentimento nós colocamos ali, naquilo que nós fizemos, na ação que nós cometemos. Então, tá aqui, olha. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, né? Mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, eles trabalham, eles organizam todo o universo, nos organiza, né? Quando nós rogamos pela sua presença, pela sua oração, pela sua proteção, eles vêm através do nosso pensamento. Ele vem auscultar o nosso pensamento, o nosso coração, né? O nosso sentimento. Então, o nosso pensamento, o nosso sentimento são as mãos que os espíritos têm.
como os homens têm. O homem, para realizar qualquer feito, eles vão usar suas mãos para fazer qualquer tipo de construção. Eles vão usar suas mãos, né? Nós vamos usar as mãos. Qualquer coisa que a gente vai fazer, as nossas mãos são importantes, né? Então, é o que ele está falando aqui. Ele está fazendo essa comparação de que as mãos são para nós o veículo e um instrumento para que a gente possa estar construindo coisas. E para os espíritos, é o pensamento e o sentimento que eles se utilizam, nós, para estar realizando feitos em nossa vida ou no mundo de uma forma geral. Por que muitas das vezes é importante que a gente faça vibração coletiva? Por quê? Porque para realizar determinadas curas, determinados tratamentos, realizar alguns ideais de pedidos feitos, alcançar algum objetivo, é importante essa vibração do bem-querer, tá? Essa força geradora do querer, do desejar, né? De nos apropriarmos de alguma coisa, é importante que a gente coloque uma boa vontade daquilo. Então, Deus, quando Ele organizou tudo isso, Ele nos colocou como um grande instrumento para a continuidade de tarefas que são peculiares do nosso planeta, que está de acordo com o nosso planeta Terra. Então, quando foi falado nos estudos anteriores, né, que existem os sagrados segredos de Deus, a estes nós não ainda temos, né, como compreender e como saber. Mas olha quanta coisa ele tem nos enviado. Olha quanta coisa maravilhosa o homem tem construído, né? Usando da inteligência dada por Deus, usando as suas mãos, né? E sendo influenciados pelos espíritos benfeitores, porque Deus quer que certas coisas aconteçam. Digamos, então, que são muitas coisas, né, que Deus quer que aconteça. E a primeira coisa é que nós sejamos espíritos felizes. E para isso, Ele quer que a gente use o pensamento e o coração. Essa é a energia que já está em nós. Que nós não precisamos de buscar em livro algum, nós não precisamos buscar em lugar algum, a não ser dentro de nós mesmos. Então, é disso que está falando Kardec, quando ele pergunta na questão 27, há dois elementos gerais do universo, ou seja, dois elementos que, de uma forma geral, constroem toda a vida que se existe em torno de todos os planetas, em torno de toda a galáxia universal, em torno de tudo. E se formos falar apenas do planeta Terra? Né? A gente pode entender que essa energia de construção, existem os elementos. Nós estudamos isso há muito tempo, né? Os elementos que formaram a Terra. Quem sabe responder? Alguém vai responder lá na questão, lá na perguntinha, no momento que a gente tiver de fazer, né, o nosso relacionamento, assim, né? Tirando as dúvidas, mas também fazendo comentários, né? Então, eu fiz essa perguntinha. Alguém sabe quais são os elementos que regem o nosso planeta Terra? Elementos, tá? Bom, então também tem a parte que a gente não pode deixar de falar, que a vida espiritual é um grande laboratório de criações. Coisas que Deus cria e que como é que eu vou falar? Essas criações estão basicamente nas mãos de espíritos mestres que ele colocou como responsáveis para que aquilo acontecesse. Não são espíritos tão comuns, mas são espíritos exatamente aqueles espíritos elevados, aqueles espíritos iluminados, né? Que um dia rogamos Deus que nós possamos chegar lá. Haja estrada, né? Então, na parte da biologia, tem uma questão aqui no livro Consolador que diz assim: como devemos compreender a natureza? Chico perguntou, Emmanuel respondeu. A natureza é sempre um livro divino. Olha que coisa bonita. Eu sou apaixonada pelo livro dos Espíritos e por toda este conhecimento espiritual, porque fala do amor de Deus, tudo fala do amor de Deus. Tudo fala dessa vontade que ele tem, que a evolução no nosso coração e no nosso pensamento aconteça. E a gente precisa marchar em direção a isso. Isso deve ser o nosso maior foco, porque as outras coisas virão facilmente. Então, ele continua dizendo, e Deus,
escrevem a história de sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola do progresso espiritual do homem, envolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Você é um discípulo de Deus? É um discípulo do Senhor Jesus? Dos mestres? Sentem-se assim? Olha a responsabilidade aí, né? Então, quem se sente um discípulo do Senhor? Se sente, se acredita que é, transforme-se. Dê o seu melhor. Porque nós precisamos de dar o nosso melhor para ganharmos também o que é melhor. É muito importante a gente estar dentro do livro da vida, fazendo alguma coisa, e não estamos ali, né? Como eu falei inicialmente, nada aqui é estático. As coisas estão sempre se transformando, sempre se construindo. Nós estamos sempre nos reconstruindo. E depende de nós, de que forma nós vamos estar construindo o nosso dia a dia, a nossa vida como espírito, quando retornarmos à casa maior. E depois, então, necessariamente, estaremos de retorno, né, ao planeta já renovado, quem sabe, já regenerado, vamos orar por isso, né, para que a Terra possa também se sentir feliz. Então, vamos orar, né? Vamos pedir a Deus direção. Vamos rogar aos benfeitores espirituais que a cada dia que amanheça a gente saiba agradecer essa bela oportunidade. Porque as provas virão sempre. Essa que nós estamos passando, né, falando em relação à pandemia, é mais uma das que poderão vir, ou das que estão para vir, né? Então, deve nos encontrar como? Certa vez estávamos estávamos lá na nossa casa linda e maravilhosa, saudade, o Mempaz, no quadro, né? Dizendo que quando você estiver sendo cobrado de alguma coisa, mas se você estiver envolvido, né, com as bem-aventuranças do Senhor, a santa misericórdia vem, ó, e tira o mal que está para lhe acontecer, te dando uma oportunidade para você se reescrever, para você se reacontecer. Então, a reencarnação é uma oportunidade e a reexperiência de atos que a gente vive aqui no nosso dia a dia é uma grande oportunidade para que a gente possa estar renovando, né? As nossas vidas, nossa forma de pensar, o que nós falamos, né? Isso tudo é muito importante. Ler é a melhor coisa que existe, porque é lendo que a gente aprende. Muitas das vezes, algumas informações que contém no Livro dos Espíritos não nos encaixam muito bem, né? Nós não conseguimos concentrar a nossa mente naquilo que os Espíritos estão respondendo a Kardec. É preciso, então, que a gente use outras informações, né? Por exemplo, Emmanuel, ele traz informações mais fáceis para que você possa fazer a comparação entre o Livro dos Espíritos e o Livro da Gênese, que tudo é a mesma coisa, porque a verdade ela é única, né? Não existe nada mais para ser descoberto, tudo já veio para nós. Nós agora que precisamos trabalhar e pesquisar as coisas em busca dessa sabedoria, dessa construção renovadora, desse entendimento maior. Não tem nada de bicho de sete cabeças. Basta que a gente use um pouco, né? Um pouco a lei do esforço, que é chamada lei da boa vontade. E tem uma oração, uma parte que Jesus fala, né? Aos homens de boa vontade. Vocês conhecem esse pedaço? De uma oração que tem aí? Aos homens de boa vontade? Quem sabe depois fala para mim. É uma oração ou é um hino? É uma passagem Quem acertou? Bíblica, né? Então, de onde foram tirados os elementos para a formação da Terra? Quem sabe responder essa questão? Eu já falei. Mas Emmanuel diz aqui, olha, sabemos que a aglutinação molecular, bem como o motor transcendente do mundo, obedecer ao sopro gerador da vida, oriundo de Todo-Poderoso,
Prende a sua respiração. Vê se você consegue sobreviver sem ela. É o sopro da vida. Prende a sua respiração. Vê quanto tempo você consegue ficar sem respirar. Ó. Então, contudo, achamos, né, que esse Todo-Poderoso e Infinito faz parte de tudo isso da criação universal. Contudo, achamos-nos ainda na situação de aprendiz, de aluno, que encontrou a escola, diz Emmanuel aqui, já edificada, cabendo-nos louvar e buscar pelo trabalho, pelo aperfeiçoamento, o seu divino amor, o seu divino autor. Quem é o autor da vida? Já se perguntaram? Isso aí, Tânia Márcia, foi rápida. Paz na terra aos homens de boa vontade. Maravilhoso, lindo. E é isso aí. É isso que Deus quer. Que nós tenhamos essa boa vontade de aprender, de descortinar. Olha quanto tempo nós estamos na estrada em busca desse aprendizado, desse conhecimento maravilhoso. Olha, nos consola, nos faz mais inteligentes, nos traz experiências, nos faz sentir livres. Nós temos uma fé empolgante em movimento, nós acreditamos na vida, nós não tememos a dor, nós a enfrentamos, nós somos aqueles guerreiros diários da vida, acreditando nos elementos da questão 27, porque é espírito, matéria e Deus que é o dono da universalidade, da criação, tudo que existe, tudo que há. Então, nós temos que dar uma oportunidade para nós, né? Porque Deus já sabe das coisas. E nós temos que aprender. A parte da filosofia, nós falamos um pouquinho da física, da química, se a gente for estudar um pouquinho para trás, a gente vai ver que a gente tocou, né, nessas ciências, né? Mas a parte da filosofia, Emmanuel respondeu a pergunta de Chico, que foi assim: é a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? Vou repetir. É a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? Aí Emmanuel respondeu, né? Olha, a filosofia constitui, de fato, né, a súmula das atividades evolutivas, né, o compêndio de tudo isso, do espírito encarnado na Terra. Olha como é importante entendermos um pouco de filosofia. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, pontos de observação e de experimentos, espiritualizando-lhes os princípios, até que, unidos uma à outra, indissoluvelmente penetrem no átrio divino das verdades eternas. Então, vamos filosofar? Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe. Vamos filosofar, ó Senhor, grandioso Deus, Criador do céu e da terra. O que será que essas coisas significam para nós? Tem um significado, né? Então, filosofar é importante. É pensar, é instruir-se, é estar dentro de alguma coisa grandiosa. Existem outras linhas, né, que podem estar falando, outros viés que podem falar dentro da filosofia, né? Mas vai chegar sempre na questão universal, não tem para onde correr. Nenhuma literatura deixa de falar, né, do universo, nenhuma literatura vai deixar de falar de Deus, nenhuma literatura vai deixar, porque senão eles vão estar omitindo uma verdade já descoberta. Como eu li aqui no livro A Gênese, a ciência resolveu questões dos milagres que, mais particularmente, derivam do elemento material. Contudo, do elemento espiritual, ainda eles precisam marchar. Não serão eles que vão descobrir agora. Alguns chegarão e vão estar mostrando com mais claridade, apesar da gente estar vendo, né, toda essa biblioteca espiritual que tem descido em vários ombros, né? Deus tem enviado os instrutores, os mensageiros, os benfeitores para nos falar. Mas quem quiser fazer ouvido de mercador porque quer agradar aos homens, vão ficar na última fila, né?
Vão ter que voltar muito mais. Cada dia que a gente estuda um pouquinho a Bíblia, os livros da codificação, a gente aprende mais, né? Aqui nós somos aprendizes ainda, como diz Emmanuel ali, nós somos alunos desse conhecimento espiritual. E ele é vasto, é grande demais. Nossa, as luzes brilham quando nós estamos falando com felicidade desse poder magnânimo, né? Que é o fluido vital, o fluido universal, que vem de Deus. Ele é o único a quem nós devemos nos curvar. Precisamos aprender, sim, a pedir perdão, a pedir desculpa e a exercitar a nossa gratidão. Né? Entramos nesse foco de gratidão, um sentimento maravilhoso. Né? Eu estou super grata agora por estar aqui ministrando, e parece que estamos pessoalmente conversando, falando, né? De um jeito próprio nosso, cada um tem uma maneira de poder estar expressando aquilo que se entende, né? Não digamos nem conhecimento ainda, porque nós estamos estudando, aquilo que a gente adquiriu um pouquinho. Em todos os meus estudos e todas as minhas palestras, eu falo muito de questões de experiências próprias. Contando assim, são 22 anos de conhecimento espiritual, mas se eu for olhar para trás, nossa, eu já nasci com muitas experiências espirituais. Então, a gente conta coisas que, como já nos disse o mentor, o que sabemos são uma gotinha no oceano. O que sabemos nós, muitas das vezes, quando bem lembrada, acho que foi por Daiane, em um estudo anterior, que nem todas as coisas encontraremos nos livros, mas encontraremos na nossa consciência, no nosso ser. Prestar atenção em nós é ser sábio, é ser consciente da vida ou do que nós somos para a vida. Ana Clara, quando der horário, você me avisa, tá? Porque quando eu começo a falar, ó, eu não paro, você sabe disso. Bom, então, esse veículo, né, esse fluido que é chamado de pensamento, este atua sobre os fluidos, dizendo aqui no livro da Gênese, né, que nós precisamos de entender. É como o som sobre o ar, né? Ele vai criar uma resposta para você, né? Muitas das vezes eu, por exemplo, quando ouço o barulho do vento, eu falo, meu Deus, o que o vento está trazendo para mim? Então, nós somos sensíveis a alguns sons, né? Então, a gente abre os ouvidos para ouvir o que o vento está trazendo para nós. E isso aí é importante, Tânia. Tânia, falamos muito hoje, né? Mas aí, então, essas imagens fluídicas que o nosso pensamento constrói é tudo na nossa vida. Precisamos aprender a lidar com o nosso pensamento. Não sou eu que estou falando, não. Está escrito aqui no livro da Gênese. Olha aqui a Gênese. Ó, a Gênese, tá? Então, nós estamos vendo aqui sobre os fluidos, que faz parte da cosmopolita, né? Do cosmopolito, do cosmo universal. Mas é isso. Eu estou tão feliz hoje, por isso que eu estou rindo à toa, tá, gente? Eu estou feliz. Porque eu descobri uma coisa muito importante. Eu descobri que a gente ainda está lá no Antigo Testamento, fortalecido pelas informações advindas de Deus diretamente. E isso é muito bom. Tá? Nada é novo. É fato tudo que a gente vive. Falta concentração. Concentre-se. Concentre-se e vocês vão entender Deus. Vão saber o que Ele quer de você, porque Ele conta com você. Eu já disse para Ele, pode contar comigo. Meu Senhor, meu Pai amado, conte comigo. Conte você. Faça isso você também. Entra nessa intimidade com Deus. Entra nessa amizade. Obrigada, Fabiola. Entra nessa amizade. Entra nesse interesse, né? Entra nesse foco divino que é a luz própria da vida. Tenta. Todos os dias pela manhã, responsabilize-se em acordar mais cedo um pouquinho. Sente-se, faça uma oração. Envie seu pensamento a Ele.
Se o seu pensamento for só coisas de agradecimento, coisas boas, peça também, que ele vai te dar, ele vai te mostrar o caminho. Ele é maravilhoso, né? Ele entende o que nós precisamos, ele entende o que nós queremos. Só tem um processo aí que a gente tem que tomar cuidado, porque ele é justo. E essa lei da justiça, chamando de lei de causa e efeito, é para todos. Então, ela vai fazer maravilhas na sua vida, se você estiver acordado com os objetivos de Deus, com o propósito dele. Então, se você estiver acordado com o propósito do fluido universal, do gerador desse fluido, que é Deus, você faz suas conquistas importantes. Você se autoconquista. Você busca o conhecimento, que ele já existe, já está aí. Muitos filósofos do passado já nos falaram sobre esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento não é só de você próprio, não. É de você com a sua relação com Deus. É você e a sua relação com Deus. É você e a lei de causa e efeito. É você e o entendimento dos pilares da doutrina espírita, que não tem como ser negado a imortalidade da alma, não tem como ser negado a comunicação dos espíritos, não tem como ser negado. Veja, vamos falar de Francisco Cândido Xavier. Não tinha uma intelectualidade, digamos, uma graduação, né? Não cursou uma universidade. Mas olha só, quantas obras através da sua mediunidade, através da comunicação, do relacionamento dele com Emmanuel. Olha quanta obra maravilhosa. A gente não podemos deixar isso passar batido. A gente tem que parar e observar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Tá? Não é só sentar embaixo do abacateiro de Chico Xavier e esperar um abacate cair. Que isso? É porque ele tinha lá uma história do abacateiro. Então, é o que eu quero te dizer. Estão desperdiçando oportunidades importantes. Você está sofrendo? Porque eu não estou. Agora, se você está sofrendo, eu tenho um caminho para lhe mostrar. Um dos mais excelentes caminhos. Reconcilia-te com Deus. Eu já não falo nem sobre o estudo que foi falado ontem, sobre reconciliar-te com teu irmão, né? Mas eu falo com Deus. Se você se reconciliar com Deus, você só tem a ganhar. Coloca sua mente em concentração, medite sobre isso. Pense no que eu estou falando. Não deixe passar, não deixe essa experiência que a gente está aqui tendo hoje e agora passar desapercebido por você, porque você resolveu querer estar triste, porque você resolveu ser infeliz, porque você quer ser orgulhoso, porque você quer usar o tempo. É, porque está dentro do seu tempo. Não tem isso aí? Aquela coisa assim, está no tempo dele? Para com isso. Você não precisa usar esse tempo seu de agonia. Não tem necessidade disso. Acelera. Acelera com os 2 pés, que você chega lá. Entendeu? Não precisa você estar sofrendo e chorando. Sente, organiza a sua vida junto com ele. Ele com E maiúsculo. Quem é? Quem é que sabe responder? Facinho, facinho, né? Moleza essa, né? Ele com E maiúsculo. Quem é? Quem sabe responder quem é? Então, a questão A, né, da questão 27, a gente já explicou e eu mostrei alguns pontos importantes. Talvez eu tivesse falado muito rápido, pela preocupação do horário, né? Muito bem, aí, ó, só que é com D maiúsculo, hein, Tânia? Mas eu quis mostrar a importância, isso aí. Ai, que bom, gente. Eu quis mostrar a importância da gente fazer a leitura do livro da Gênese, né? E eu queria correr. E quis mostrar também a importância da gente fazer a leitura do livro O Consolador, que está acordado com as informações do Livro dos Espíritos. O livro da Gênese é o livro dos Espíritos praticamente em texto.
Tem algumas perguntinhas, mas para te ajudar, para nos ajudar a compreender melhor. É uma contra-pergunta, para que você se situa. Então, é importante usar. Os espíritos são de uma sabedoria, de uma inteligência grandiosa. Sabe até onde, né, a gente quer ir e até onde a gente pode ir. Na verdade, eles acreditam que a gente pode sempre ir, né? Mas, respeitando a lei do livre-arbítrio, eles dão aquela chegadinha para trás. Mas aproveite esse conhecimento que vocês têm. Nós temos o poder nas nossas mãos. Essa palavra poder é nossa. Poder não quer dizer poder de comandar, poder de construir, poder de inserir, poder de ser chefe de nação. Não! Poder conosco. Esse poder é nosso. Esse poder de estar junto com aquilo que nos interessa e que Deus tem nos dado. Esse poder é nosso, é a chama do poder. Vocês lembram quando Deus quis falar com Moisés? Quem pode lembrar e quem sabe responder essa questão? Deus quis falar com Moisés no deserto. Como foi que ele se mostrou para Moisés? Gente, eu li isso hoje, fiquei tão emocionada. Como foi? De que forma? Qual foi o símbolo que ele usou? Depois me respondem. Então, quando ele quer falar conosco, Jesus nos ensinou que era para que a gente fizesse uma oração, a mais linda de todas, porque Jesus deixou 2 orações muito importantes no Evangelho para nós, né? Mas ele disse assim: Pai nosso que estás no céu. Olha a humildade que ele fez. Né? Ele disse que o Pai é dele, é meu, é seu, é de todo mundo, sou nosso. Né? Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Imagine como Deus não está agora. Né? Mas olha, o livro que o Mensageiro da Paz traz para a gente, que é Jesus Cristo, que é falar sobre as suas parábolas, são máximas, são falas importantes, que elas precisam ser investigadas. Para que a gente chegue a um determinado patamar de conhecimento, precisamos voltar lá atrás. Voltar é tão importante. É ressignificar o nosso conhecimento, a nossa vontade. Ressignificar parte do contexto de renovar, de você querer fazer melhor. Então, cada vez mais, você buscar o conhecimento, esse autoconhecimento que existe dentro de você em relação às primícias do tempo, da construção e da criação. Se você colocar isso como lema, como foco, você vai ser feliz. Agora, é claro que nós vivemos dentro da lei de causa e efeito e nós temos débitos, naturalmente, que a gente pague. Quem é que gosta de ficar devendo aí? Quem é que gosta? Ninguém quer ficar devendo. E quem é que quer ficar sendo um credor paciente? Né? Então, isso tudo a gente precisa estar avaliando no nosso dia a dia. Uma das máximas de Jesus que eu acho assim, completa, ai meu Deus, todas são, mas eu amo quando eu leio, né? Sabe? Colocar-se no lugar do outro é uma das tarefas mais difíceis. Quando você faz isso, é que você aprende a perdoar. Pense bem, colocar-se no lugar do outro. Né? Esse outro pode ser seu filho, seu irmão, seu pai, seu marido, seu vizinho, seu colega de trabalho, pode ser qualquer pessoa, mas coloque-se. Se for a sua mãe, coloque no lugar dela. Isso aí é importante que a gente cresça cada vez mais e entenda cada vez mais. O contexto dos ensinamentos do Evangelho está aqui dentro do livro dos Espíritos. Eu sempre faço um apanhado geral, leio vários outros livros. Eu estou com saudade de fazer isso. Que quando eu estou na tribuna, eu levo 4 livros, 5 livros, encho a minha mesa de livros, porque dá para a gente fazer, né, essa chamada, né, de cada página, de cada questão, e incluir tudo isso em um único entendimento. Amor, sabedoria. Está lá no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 14. Cartas aos Coríntios. Primeira, capítulo 14.
Ali o apóstolo Paulo descortina algo importante, ele fala sobre ciência, sobre a importância da gente se colocar aonde nós somos chamados. Ah, mas eu não sei onde eu fui chamado. Não sabe, não? Você está dentro do Mensageiro da Paz e ainda não sabe? Todos que frequentam o Mensageiro da Paz são trabalhadores. Vocês não perceberam, não? Olha só, quando chega no final do ano, a gente faz uma festa de confraternização. Essa festa, Joilza, tá entrando na onda, né, Joilza? Então, essa festa de confraternização, o que significa? Quando lá no seu trabalho, a festa de confraternização, para quem que é essa festa? Quem são as pessoas que vão a essa festa de confraternização? Quem sabe responder? Bom, são os trabalhadores, eu vou responder, são os trabalhadores. Lá no Mensageiro da Paz, quando é feita essa confraternização, baixa o grupo inteiro. Por quê? Porque todos são trabalhadores. Nós já passamos da fase de aprender a realizar as tarefas. Nós estamos aprendendo e estamos executando. Então, isso aqui é uma tarefa. Estar conversando conosco, trazendo a fala do Senhor, né? As instruções de Kardec, envolvido pela fala dos espíritos, né? Que foram vários. A gente já mostrou aqui aqueles que ajudaram Kardec na confecção aqui do Livro dos Espíritos. E é uma das belas páginas da introdução, lá no finalzinho, né? E eu gosto de lembrar quem são esses espíritos que participaram da elaboração do Livro dos Espíritos. Olha só, São João Evangelista, aquele espírito amoroso, carinhoso, que ficou tomando conta, ele teve o compromisso de cuidar da mãe de Jesus, de Maria, até o final dos tempos, né? Então, Santo Agostinho, que tem uma história, né, impressionante, uma história, poxa, de guerreiro mesmo, sabe? De vencer a vida, ele venceu vícios e ele se virou completamente para Deus. Ele fez o que Deus falou com Abraão, quando Deus chamou Abraão. Abraão, saia da sua tenda e olha para o alto. Então, Santo Agostinho fez exatamente isso. Saiu da tenda, olhou para o alto. Quando ele olhou para o alto, ele foi pescado pelo amor divino e se transformou esse santo milagroso. E ele ajudou Kardec na confecção do Livro dos Espíritos. São Vicente de Paula, São Luís, Espíritos de Luz, São Vicente de Paula, o grande mediador, né, de Eurípides Barçanufo e o Plano Maior. Olha só quantas personalidades que nós temos o privilégio de conhecer e de entender. Cada um deu uma resposta para Kardec. E juntos, em equipe, eles responderam todas as de 1019 questões importantes. Sócrates, Platão, viu quando eu falei da filosofia, né? Eles estavam aqui juntos, né? Fenelon, Franklin e Swedenborg, que é um nome que eu não sei pronunciar. Mas vou perguntar depois, irmão Paulino. Irmão Paulino sabe de todas as coisas. Quando ele chegar aqui, eu vou perguntar. Então, o que acontece? E outros mais que não foram citados aqui, alguns espíritos, eles se aparecem, se apresentam para nós, como eu falei, e não falam quem são, porque para eles não é interessante. O importante para eles é que a mensagem aconteça, que a mensagem seja dada, que a gente consiga aprender, que a gente consiga ministrar e espargir por todo canto que a gente passa, né? Que a gente saiba usar a fala brandamente, como Jesus ensinou, que a gente saiba olhar bem, até aprender a olhar, aprender a ouvir, aprender a respirar, usar os sentidos materiais que nós temos, né? Que são os nossos ouvidos, né? A nossa boca, o nosso som, a nossa boca, o nosso olhar, tudo isso de uma forma boa, alegre e feliz. Eu, quando converso com o meu Senhor, eu quase não falo nada. Tem dia que eu falo muito, mas eu só digo assim, é tão belo essa oportunidade de estar diante de ti, que as palavras me fogem à boca. E interessante que
Quando algumas pessoas, né, vão estar diante de algum espírito, por exemplo, um trabalho, né, de mediunidade, de incorporação, vou falar certo, logo a palavra, incorporação. Quando o trabalho termina, eu ouço as pessoas falarem: nossa, eu tinha tanta pergunta para fazer, cheguei diante do apóstolo Paulo e não consegui fazer pergunta nenhuma, eu esqueci. Isso acontece mesmo. Como acontece? Né, Ana Laura? Como acontece, né? Exatamente assim, né, Amanda? Esquece-se tudo. Você sabe por quê? A gente é envolvido. É, Inês, verdade. A gente é envolvido por esse fluido universal que esse espírito vem trazer. E ele vem trazendo, com a presença dele, as respostas que a gente precisa, sem que a gente abra a boca, e ele também. Assim, é impressionante, é maravilhoso. Somos dignos de ter isso, porque senão nós não teríamos. Então, vamos abraçar essa causa que a gente conquistou para nós. Vamos abraçar essa causa que a gente deixou que ela nos envolvesse, essa luz imensa, né? É como eu falei na oração, que o sol, quando ele amanhece por gratidão, por Deus dar a oportunidade dele poder estar ali, amanhecendo, se mostrando para nós. Ele fica quietinho lá no seu canto, só iluminando o planeta Terra e outros, né, cantos também que ele ilumina. É isso? Existem vários sóis, vários, vários, vários. Em cada galáxia, né, existe um sol de uma forma ou de outra. Então, eu gosto muito dessa parte, né, que fala do universo. Eu sei que é um pouco difícil, porque às vezes a gente não encontra a palavra definitiva, como os espíritos encontram. E nem sempre eles nos trazem uma resposta que a gente consiga realmente alcançar o entendimento. Mas não importa. O que importa mesmo é que quando a gente está diante de Deus, através da oração ou do nosso silêncio, a gente sinta tudo isso. Todas as outras coisas ficam tão pequenininhas quando a gente consegue realmente se envolver nessa força que o fluido vital traz para nós. Então, quer ficar triste? Ora, você tem o direito, mas não fica não. Ah, não vale a pena. Não fica não. Cresça, evolua. Transforme esse sentimento de tristeza. Não deixa ela ficar muito tempo no seu coração, não. Sabe por quê? O seu relógio caminha. Tchum, 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 tchum. O seu relógio vai passando. Aí você vai ver, nossa, perdi meio dia sofrendo. Aqui. Valeu o quê? Quem te fez ficar triste mudou de opinião? Cabe a você mudar o seu comportamento. Cabe a você mudar a sua opinião. Você não precisa. Cabe o outro, cabe a cada um de nós, intimamente falando, conosco mesmo. Você, olha só, aponta o dedo para você. Cabe a você. O quê? Eu não cheguei a ler tudo. Então, cabe a você transformar esse seu momento, esse de tristeza em alegria, em poder, sabe? Use a lei da potencialidade, porque você pode. Lá no livro da Gênesis tem uma informação muito clara disso, né? Que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus é triste? Deus é. Com esse sol lindo que amanhece todo dia, que quando a chuva cai, molha a plantação, quando o mar revolta e os peixes vêm e os pescadores o pescam e matam suas fomes, alimentam suas famílias. Quando as pessoas caminham pelas florestas e sorriem e vê a beleza natural da flora, será que Deus é triste? Mesmo quando o vulcão ele se irrita e realmente solta as suas larvas, será que Deus está triste? Isso é dele. Ele criou isso. Tudo se transforma quando a gente também se transforma. Vamos nos transformar, mas vamos estudar para que a gente encontre o caminho da transformação. Os irmãos estão falando aqui que estou dando aula motivacional. Eu estou envolvida, envolvida.
Eu estou realmente captando essa energia. Irmão Vigílio, eu te amo. Ele está aqui falando comigo. Então é importante. Ele está gostando, ele está dizendo muito bom. Irmão Vigílio, é uma gracinha. Eu queria muito apertar irmão Vigílio, dizer a ele quanto eu amo, só com palavras eu falo. Bom, então, né? Estamos inspirados porque eu tô sentindo que a renovação da Terra está chegando, que os ventos têm sido outro, que, que as nossas expectativas elas estão cada vez maiores, nós estamos sendo muito mais responsáveis, né? Domingo vamos estar de novo, falar de um tema muito importante, né? A oração do justo. Então, nós precisamos estar trabalhando isso, né? E cada vez mais aproveitando a oportunidade de crescimento. Esse é o momento mais importante de nossas vidas, quando a gente dedica a falar de Deus. Então, boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Tento me encontrar com o Senhor, me livrar dos males da dor, mas sempre algo estranho então vem, me afasta por inteiro do bem. Como é difícil conter, os sentimentos tomam você, te fazem agir, ser refém, e o desespero vai muito além. Mas tua essência, Senhor, inflama e combate a dor, liberta com luz, com amor, o mal que ainda restou. Vem, Senhor, toma por inteiro o meu ser, transborda todo amor pra valer. Como é bom sentir o Senhor me envolver. Vem, Senhor, quando estou fraco, forte estou, pois clamo bem alto teu amor. Rendido em tua luz, liberto estou. Vem, Senhor, toma por inteiro o meu ser, transborda todo amor pra valer. Como é bom sentir o Senhor me envolver. Vem, Senhor, quando estou fraco, forte estou, pois clamo bem alto teu amor. Rendido em tua luz, liberto estou. Vem, Senhor, vem, Senhor. Ó amado Mestre, Senhor de nossas almas, da nossa alegria e da nossa felicidade. Ó Deus querido, vós que criaste todo o universo, que sois o Deus Supremo, venho a Ti com humildade e gratidão, saudar-te e agradecer o precioso dom da vida que nos deste, vida que nós aceitamos com muita satisfação, da forma como o Senhor tem nos ofertado. Também sabemos o quanto é necessário que a nossa transformação aconteça, para que assim, Senhor, possamos nos sentir tesouros de suas alegrias e que a felicidade que por conhecer-te e sentir-te perto de mim, possamos também, Senhor, envolver aos outros, enviando os ensinamentos através das palavras tão consoladoras que o Teu Santo Evangelho tem nos trazido. Esse conhecimento, Senhor, que faz parte dos nossos bens, desse processo de aprendizagem e de evolução. Por isso, Senhor Jesus, venho a Ti neste momento rogar a Tua bondade, a Tua misericórdia, a nos fortalecer para enfrentar com coragem e muita persistência, com paciência, todas as situações que possam nos ocorrer. Agradecemos ao nosso querido e amado irmão, o nosso
amado Dr. Bezerra de Menezes, que tem nos ajudado com a sua paciência a nos curar dessa enfermidade emocional que tem se abatido em todos. Com o nosso coração aberto e grandemente cheio de fervor e alegria, com a nossa fé completamente em movimento, rogamos pelo agradecimento da presença do nosso querido e amado mentor Paulo de Tarso, que nos criou, que tem nos dado todo o seu amor e sabedoria, trazendo-nos os ensinamentos pela correção. Ó Senhor, quantas coisas, ó Pai amado, quantas coisas temos para lhe agradecer. Quantas presenças lindas e maravilhosas desses espíritos benfeitores que através de tua bondade e misericórdia tem nos visitado, tem nos trazido conforto, a serenidade, a paz e a esperança. Compreendemos que estamos vivendo mais uma das muitas provas de nossas existências terrenas. Mas nós estamos enfrentando o Senhor, porque sabemos que não estamos sozinhos. Temos consciência, Senhor, que tal provação tem origem em nosso próprio ser, na nossa própria forma de agir, nos frutos desarmônicos dos nossos desequilíbrios interiores e desta falta de sabedoria que é tão importante desenvolver em nós. Mas temos fé em Ti, que com muita força de vontade e pela intercessão dos Espíritos Santos e benfeitores por Ti enviados a nós, Senhor, haveremos de vencer esses desafios e mais outros, completamente, Senhor, envolvido em Tua luz imensa, como o sol que nasce obedientemente todas as manhãs para alegrar-Te, para mostrar ao Senhor o quanto Ele é agradecido pela própria existência. Oh, que criação linda! Jamais nossos pensamentos, nossos olhos poderiam imaginar grandiosa a criação. Sentimos-nos então neste momento abençoados e Te rogamos por uma noite tranquila, repleta de paz, que possamos descansar em Teus santos braços de amor e de misericórdia. Amém, Senhor.